Mas como não sentir falta da vida? Isso para mim não fez muito sentido. A não ser que ele queira dizer que não sinta falta justamente por não ter faltado nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Estoicismo Literal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, curte e compartilhe este vídeo. Hoje nós vamos para a leitura do capítulo 4 do Cartas de um Estoico. São compilados de 65 cartas do filósofo Sêneca, que é um filósofo estoico. E hoje é um tema muito forte, um tema muito importante. Então, já me diz aí como que você tá, já escreve estou melhor que ontem, deixa nos comentários aí como forma de interação e vamos para a leitura de hoje. Esta é a carta número 4 sobre os temores da morte. É uma carta bem grande, uma carta bem complexa. É uma carta que exige um pouco de reflexão da nossa parte aqui. Eu vou compartilhar com vocês. E, enfim, vamos por parte aqui, porque realmente é bem denso. Saudações de Sêneca a Lucílio. Número 1. Mantenha-se como você começou e se apresse a fazer o que é possível, de modo que você possa ter o prazer de uma alma aperfeiçoada que esteja em paz consigo mesmo. Sem dúvida, você vai auferir prazer durante o tempo em que você estiver melhorando a sua mente e estará em paz consigo mesmo. Mas é bem superior o prazer que vem da contemplação quando a alma está tão limpa que brilha. 2. Você se lembra, é claro, que alegria você sentiu quando deixou de lado as vestes da infância e vestiu a toga viril, e foi escoltado ao fórum. No entanto, você pode ansiar a uma alegria maior quando deixar de lado a mente da infância e quando a sabedoria lhe estiver inscrito entre os homens. Porque não é a infância que ainda permanece em nós, mas algo pior, a infantilidade. E esta é a condição tanto mais séria quanto quando possuímos a autoridade da velhice, em conjunto com a insensatez da infância. Sim, até mesmo as tolices da infância. Os meninos temem coisas sem importância, as crianças temem sombras, nós tememos ambos. 3. Tudo o que você precisa fazer é avançar. Compreenderá que algumas coisas são menos temíveis, precisamente porque elas nos estimulam com grande medo. Nenhum mal é tão grande quanto o último mal de todos. A morte chega. Seria uma coisa a temer se pudesse ficar com você, mas a morte não deve vir, ou então deve vir e passar. 4. É difícil, entretanto, você diz, trazer a mente a um ponto onde pode menosprezar a vida. Mas você não vê que razões insignificantes impelem os homens a desprezar a vida? Um homem enforca-se diante da porta de sua amante, outro se atira de casa para não mais ser obrigado a suportar as provocações de um mestre mal-humorado, um terceiro, para ser salvo da prisão, enfia uma espada em seus órgãos vitais. Você não acha que a virtude será tão eficaz quanto o medo excessivo? Nenhum homem pode ter uma vida pacífica quando pensa demais em alongá-la, quando acredita que viver por muitas atribuições é uma grande bênção ou quando considera entre os bens mais preciosos um grande número de anos. 5. Repasse esse pensamento todos os dias para que você possa sair da vida contente, pois muitos homens se apegam e agarram-se à vida, assim como aqueles que são levados por uma correnteza e se apegam e agarram-se a pedras afiadas. A maioria dos homens anda à deriva e flui em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. 6. Por esta razão, torne a vida como um todo agradável para si mesmo, banindo dela todas as preocupações. Nenhuma coisa boa torna o seu possuidor feliz a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade da perda. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo que, quando perdido, não se dará falta. Esse aqui foi pesado. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo que, quando perdido, não se dá falta. E, portanto, encoraje e endureça seu espírito contra os percalços que aflige até os mais poderosos. 7. Por exemplo, o destino de Pompeu foi estabelecido por um menino e um eunuco, o de Crasso por um parto cruel e insolente. Gaio César ordenou Lépido a desnudar seu pescoço para o machado de Dexter, e ele mesmo ofereceu sua própria garganta a Cássio Quereia.
Nenhum homem jamais foi tão guiado pela fortuna que ela não o ameaçou tão grandemente como ela o havia favorecido anteriormente. Não confie na aparência de calma. Em um momento, o mar se agita até as profundezas. No mesmo dia em que os navios fizeram uma exibição valente nos jogos, eles foram engolidos. 8. Reflita que um bandido ou um inimigo pode cortar sua garganta. E embora não seja seu senhor, cada escravo exerce o poder da vida e da morte sobre você. Portanto, eu lhe declaro: é senhor de sua vida aquele que a despreza. Pense naqueles que morreram por meio de conspiração em sua própria casa, mortos abertamente ou por artimanha. Você perceberá que tantos foram mortos por escravos raivosos como por reis irados. O que importa, portanto, quão poderoso é quem você teme, quando cada pessoa possui o poder que inspira o seu medo. 9. Mas você dirá: se acaso cair nas mãos do inimigo, o conquistador ordenará que você seja levado. Sim, para onde você já estava sendo conduzido. Porque você voluntariamente se engana e exige que lhe digam agora pela primeira vez qual é o destino que há muito tempo o aguarda. Acredita em mim, desde que você nasceu, você está sendo conduzido para lá. Devemos refletir sobre este pensamento, ou outros pensamentos similares, se desejamos ter calma, enquanto aguardamos esta última hora. O medo dela faz todas as horas anteriores desconfortáveis. 10. Mas preciso terminar minha carta. Deixe-me compartilhar com você o provérbio que me agradou hoje. Ele também é selecionado do jardim de outro homem. Pobreza colocada em conformidade com a lei da natureza é grande riqueza. Você sabe quais os limites que a lei da natureza ordena para nós? Apenas evitar a fome, a sede e o frio. A fim de banir a fome e a sede, não é necessário para você cortejar as portas dos ricos ou submeter-se ao olhar severo ou à bondade que humilha. Nem é necessário para você percorrer os mares ou ir à guerra. As necessidades da natureza são facilmente fornecidas e estão sempre à mão. 11. São supérfluas as coisas pelas quais os homens labutam, as coisas supérfluas que desgastam nossas togas e farrapos, que nos obrigam a envelhecer no acampamento militar, que nos levam às costas estrangeiras. O que é suficiente está pronto e ao alcance das nossas mãos. Aquele que fez um justo pacto com a pobreza é rico. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Essa foi a carta de hoje. Um conteúdo bem extenso. Vamos para os resumos. Bom, a parte número 1, ele fala só da questão do prazer da alma enquanto é aperfeiçoada, né? Enquanto você percorre um caminho de desenvolvimento e evolução, a sua alma vai sendo limpa até o ponto que ela brilha, né? Que ele escreve ali. E é o ponto que você tem paz consigo mesmo e consegue estar bem consigo próprio. Na parte número 2, ele fala da alegria de ter sido reconhecido como um cidadão e deixar a infância, até aquela questão da toga. Se vocês quiserem, eu trago mais detalhes ali históricos, né, desse ritual que eles têm, de deixar de ser menino e tornar-se um homem, um cidadão. Então ele diz ali esse exemplo, né, que quando você passa de menino para homem, você tem uma alegria, um prazer enorme por ter ganhado esse título e sido reconhecido, né? Então ele continua ali no mesmo pensamento. E na parte 3 ele começa ali a entrar na parte da morte, que falam que ele diz aqui que algumas coisas são menos temíveis, pois nos estimulam. Então, algumas coisas que a gente tem medo, na verdade não é tão temível, porque na verdade esse medo nos estimula a evoluir, a fazer alguma coisa. E aí ele até diz que nada é tão certo quanto a morte, né? Nada é tão grande quanto o último de todos, né? Que seria a morte. Então, aí ele começa realmente dissertar sobre isso, sobre esse tema, ele entra bem a fundo, então... E aí ele, na parte 4, ele começa a entrar mais a fundo mesmo, com exemplo, né? De pessoas que uns têm medo da morte e outros desprezam a vida como se fosse nada. E aí traz até o ponto também de buscar longevidade sem sentido. Apenas por ter mais anos de vida, a pessoa acha que tem uma vida feliz ou que é algo bom. A parte 5 ali, ele traz que o exemplo da correnteza, que os homens tentam se agarrar em pedras afiadas e que tentam equilibrar a vida entre o medo da morte e as dificuldades da vida, né? Nunca consegue ter uma vida plena, realmente, de tanto que ele quer se apegar à vida, quer proteger a própria vida.
Então ele traz que não está disposto a viver. Homens que fazem isso, na verdade, estão dispostos apenas a preservar a própria vida simplesmente pela vida, né? Não pela experiência, não pela por realmente passar por ela e usufruir. A parte 6 é uma parte bem importante mesmo dessa carta. Acho que talvez a parte mais profunda que ele entra, que é ele aconselha primeiro ele a tornar a vida de forma a tornar a vida boa, banindo as preocupações, e algo só é realmente bom se você pode lidar com a perda. Então, quando você recebe algo e esse algo é realmente bom, ele não pode te fazer dependente daquilo, né? Então, por exemplo, algo material, para ficar mais fácil, se você ganha um carro ou ganha uma casa, ele só é realmente bom se você não ficar preso a ele. Por exemplo, se você tiver uma dependência pelo carro, pela casa acho que é mais um exemplo muito grande, né? Porque a casa você precisa morar. Mas, enfim, qualquer coisa que você receba que você não esteja disposto a perder, não esteja disposto a abrir mão, não é algo realmente bom, é algo que está muito provavelmente te prendendo, te causando uma dependência. E aí ele traz isso para a questão da vida e da morte, né? Então, se você não está disposto a perdê-la, se você não está disposto a usá-la com o passar dos anos, você não é algo bom, você não está tendo uma vida boa. E aí tem essa passagem que eu acho que é bem importante até realmente ler novamente, que ele fala: nada contudo se perde com menos desconforto do que aquilo que quando perdido não se dá falta. Essa parte aqui é bem forte. Eu gostaria que você colocasse nos comentários o que você entendeu dessa parte. Eu cheguei numa conclusão, mas confesso que fiquei em dúvida, porque ele fala que para você não ter um desconforto ao perder, você não deveria sentir falta, né? Como se para você perder a vida de uma forma menos desconfortável, você não deveria sentir falta dela. Mas como não sentir falta da vida? Isso para mim não fez muito sentido. A não ser que ele queira dizer que não sinta falta justamente por não ter faltado nada. Aí talvez uma interpretação mais um pouco mais livre, né? Que ele tá falando para não perder, que quando você não tem falta de nada, a vida você perde com menos desconforto, porque nada do que você podia viver faltou, entende? Então essa parte eu achei muito interessante, muito pensamento, ele vai e volta no raciocínio, né? E eu entendi isso, acho que faz sentido, mas gostaria realmente de saber o que vocês acham sobre isso. É uma passagem bem interessante dessa carta. E na parte 7, ele dá os exemplos, né, de comportamentos que perdem a vida ou por força externa, por pessoas que ele não tem controle, né? Então na verdade ele tá falando ali que você não tem controle mesmo da sua vida, né? Então pode ter bandidos, enfim, dá os exemplos ali de pessoas, até de pessoas históricas ali contemporâneas à época deles dois, que morreram de forma meio grotesca, assim, né? Enfim, dá o exemplo de um parto que não foi bem sucedido, ou outra pessoa que mandou matar o outro. Então, demonstrando mesmo que você mesmo não consegue, de certa forma, se proteger totalmente e proteger e guardar sua vida, né? Na parte número 8, aí ele conclui, né? De certa forma, qualquer pessoa pode tirar a vida da outra. Então, sem o desapego da vida, você vai ficar com medo de todo mundo. Então, ele até fala ali que quão poderoso é as pessoas que você teme, se todo mundo, se todas as pessoas que existem têm a condição de tirar a sua vida. Se a única coisa que faz sentido para você é a sua vida, você vai ter medo de todas as pessoas. Então, por isso a questão o desapego, desprezar, que ele traz aqui nessa carta. Parte 9. Para ter calma enquanto aguarda a morte, é importante refletir sobre o destino e outras reflexões. Então, a parte 9 eu acho bem interessante. Ele traz ali um pensamento sobre destinação, um pouco de algo do tipo, desde que você nasceu, você já está sendo conduzido para um lugar, você já está sendo conduzido, e só na hora que você for morrer que você quer saber o que vai acontecer, só quando algum inimigo seu
for te prender ou te levar para algum lugar, você quer saber, pela primeira vez, ele fala na carta, né? Pela primeira vez você quer saber o que o seu inimigo tá fazendo com você ou para onde você vai, e sendo que a vida inteira a gente já está sendo conduzido para esse lugar que nós não sabemos, mas que já está definido, de certa forma, na opinião ali do Sêneca, né? Pelo que ele escreve. Aí na parte 10, ele volta, né, para o assunto que ele queria falar, que é compartilhar um provérbio, que nas últimas cartas ele sempre compartilha algum provérbio que ele tá lendo ou tá refletindo. E aí ele fala da questão que as condições que a natureza nos impõe para sobreviver, ou os limites que ela nos impõe, é a fome, a sede e o frio. Basicamente ele fala desses três pontos. E ele quer trazer aqui que para conseguir cumprir essas coisas, você não precisa se esforçar, não precisa ir pra guerra, não precisa se submeter à bondade dos outros, que é até uma bondade que humilha, que ele faz ali, que ele traz, que ele comenta ali que é uma bondade que humilha. Não precisa chegar nas costas de outros países estrangeiros. Então, ele traz essa questão da simplicidade, ele fala sobre isso. A parte 11 ele comenta que os grandes esforços dos homens não são para conseguir as coisas da natureza, são coisas supérfluas. Então, ele conclui falando: os esforços que o ser humano, a humanidade faz, não é por culpa da natureza, não é porque a natureza que impõe essas necessidades enormes que a gente tenha que fazer vários sacrifícios ou várias coisas absurdas para conseguir cumprir. A gente faz, né, a humanidade faz por ambição, por coisas supérfluas. Então é isso, a carta de hoje bem grande e bem extensa, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais detalhe das histórias aqui que ele fala, tem umas histórias na entrelinhas aqui, né, de Gaio César, Lépido, Crasso, Cássio Quereia, a questão da toga que ele fala também no começo. Deixa nos comentários para fazer um vídeo à parte só desse tema, porque já tá muito grande, essa carta já é bem complexa. Espero mesmo que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo e mantenha-se forte e mantenha-se bem.